Que agora vocês podem ir embora, que a onça não me come, não. Isso aqui põe a raiz dele na garrafada. Não pode usar ele puro, sozinho. Ele é de composição. Pronto. Vamos aqui mais na frente. Eu aprendi a fazer parto na minha mãe. Ela estava em alto risco, ela ia morrer. Ela estava com 3 parteiras e 2 auxiliares junto com ela. E elas já estavam chorando lá dentro do quarto sem saber o que fazia. Eu, como tinha a casa cheia de irmão e já não tinha pai, eu apelei por Deus. Daí a pouco eu senti que parecia que tinha uma agulha, uma pessoa aplicando uma injeção na minha cabeça. E esse fogo foi pegando na minha cabeça. E eles lá dentro do quarto, presos lá, elas fechavam, amarravam a porta para mim não entrar. Aí eu criei coragem, peguei uma faca, cortei a corda da porta e entrei. Fui abraçando ela, fui abraçando. E escutei uma voz falar para mim assim, põe ela no joelho. E as parteiras do lado lá me olhando. E eu ouvi uma falar, ela não sabe de nada. Eu ainda perguntei para ela, vocês falaram alguma coisa comigo? Não. Melhor você sair daí. Falei, eu não vou sair não. A voz tornou a falar, põe ela no joelho. Eu peguei ela, botei ela do jeito que eu tô aqui, ó. Sentei ela em cima do joelho. Quando eu sentei ela em cima do joelho, eu apertei ela aqui. Fui apertando, eu senti que alguma coisa passou debaixo da minha mão. Eu olhei para ela assim, ela estava com o olho assim, estralado assim, que ela estava dessa altura. Falei, pronto, agora é que tá morrendo mesmo. Eu pensava, né? E elas foi saindo tudo. Porque ela pensou assim, ela vai morrer, a culpa não vai ficar em mim. Aí veio uma contração muito forte nela, ela gemeu e falou, ô meu pai do céu, me ajuda. Quando ela falou assim, eu vi escapuliu. A menina nasceu. A partir daí eu fiquei xingada de parteira. Eu queria descobrir por que uma mulher ganhava neném lá escondido dentro do quarto, ninguém não podia ver. Esse que eu queria saber. E ninguém deixava eu ver. Eu falei, será que eu não vou passar por isso aqui um dia? Ah, não sei, mas você não pode ver isso agora, não. Falei, e quando que eu posso ver? É quando eu for ter o meu? Deixa eu ver que quando eu for ter o meu, é só. E tive só. Não, deixa isso pra ver. Cadê? E o quarto
tomate com semente? Os meus partos eu fiz. Eu só tive parteira de um filho e não foi parteira, foi auxiliar. Eu sabia tudo, até os 7 dos meninos eu sabia tudo. Eu sabia o movimento deles, pelo enjoo, pelo comportamento deles mexer na barriga, pela cheia do peito. Eu sabia. Tive um menino também que eu passei muito mal, porque eu fui pro mato tirar lenha. E lá eu peguei, e tinha um toco, eu peguei o machado e enfiei o machado no meio do toco e rachei ele. Quando eu fiz a força para abrir as duas bandas dele, o machado escapulou e bateu em cima da cabeça do bichinho. Pegou em cima da cabeça dele. Aí eu senti muita dor lá no mato, aí peguei só, botei a lenha em cima dos cavalos e apanhei o meu feixe, pus na cabeça e fui embora. Cheguei em casa, foi 24 horas sangrando. Já no mês, quase no mês ganhando, porque ele estava com 7 meses. Aí ele criou um tumor. Quando foi para ele nascer, o tumor passava, a cabeça não passava. Quando a cabeça vinha para passar, não passava. O tumor não passava. Aí como é que eu tinha que fazer? Chamei 2. De novo tive que chamar. Aí elas vieram e falaram, não, você tem que sair que esse menino nasce. Eu digo, nasce? Ele vai nascer sim. Eu tô com força para ele nascer. Vocês não querem me ajudar, então eu vou ficar do meu jeito. Aí peguei uma baiana que tinha lá, pus ela para sentar por trás de mim, segurei aqui no pescoço dela, fiquei de cócora. Fiquei nessa posição aqui, ó. Fiquei aqui nessa posição aqui. E peguei o pescoço dela aqui. E falava para ela ir sempre para trás, não vir para frente. Foi 2 contrações, o menino nasceu. Aí ela ficou chorando, que eu tinha coragem demais. Falei, mas essa situação que eu tava aqui, se eu saísse daqui para ir para onde? Gosto do diamante. Eu também. Aprender a ser parteira é fácil. Agora, para vocês que estudam, com toda a ciência na mão, é fácil. Você vê os médicos? Eles vão lá, corta, né? Arranca. Tá escrito lá o que eles têm que fazer e eu. Não sei fazer um ó com a boca da garrafa. Tem que estar aqui e aqui, ó. Primeiramente lá no céu. Minha gravidez, ela começou assim meia, um pouco turbulada, né? Porque eu não aceitava que eu estava grávida. Então eu fui no médico, né? E o médico falou comigo que eu não estava grávida. Eu tinha um cisto. Aí minha mãe, né, viu e tocou na minha barriga e falou, você não tá com cisto, você tá grávida. Ela falava, eu quero ver quando você vai sair de querer ser a menininha e assumir que você é mãe. Rina, eu nunca errei que uma mulher esteja grávida. Por que eu vou errar com você, que é minha filha? Eu te coloquei no mundo, então eu sei o que tá dentro da sua barriga, né? Aí foi, a barriga... Acabou a história que eu descobri que realmente eu tava grávida. Mas aí veio aquela história, eu não vou fazer o teu parto. Já tinha preparado tudo. Tava a toalha, tava todos os acessórios dela, tava lá. Até a roupa que ela, né? Aí ficou ali até tarde, ela examinou a barriga, ela falou, realmente, você tá entrando no trabalho de parto. Mas você não vai ganhar menino hoje, você vai ganhar menino amanhã. Aí quando foi, teve uma hora que a dor veio e ela perguntou, você tá sentindo dor? Eu falei assim, não. Mas aí ela viu que eu fiz boca de ré, ela falou, levanta. Aí eu levantei, ela falou, agora faz assim. No que eu fiz assim, o neném saiu. Mas aí eu vou falar uma coisa, gente. Eu nunca tive medo na vida de perder a minha mãe. Porque ela prostou. Naquela hora, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, o Senhor me deu um filho, mas não leva minha mãe. Porque ela prostou ali, eu via ela ali, eu olhava pro meu filho e olhava para ela. Eu pensei, ela me deu a luz da minha vida. Será se Deus vai permitir e vai levar minha mãe? Porque dessa hora para cá,
eu senti que ela não foi mais ninguém. Ela deitou ali, depois que ela limpou, que ela fez tudo, ela limpou. Ali do meu lado, ela continuou. Como se ela tivesse, assim, realizado um sonho que ela queria fazer e não queria ao mesmo tempo. Que ela viu que aquilo ali foi uma coisa que Deus queria que ela fizesse aquilo ali, né? Porque a gente via ela fazendo os partos, aquela coragem, mas a gente não sabia que era tanta coragem que ela tinha dentro dela fazer aquilo. Eu mesma falava, como é que a mamãe tem coragem de ir lá e tirar um filho? Mas naquele momento, eu confesso para vocês, que eu vi ela ali deitada, igual uma criança. Eu pensava que ela tinha ido. Mas tá aí, disse que não ia fazer mais parto. Depois de mim, acho que ela já fez uns 10 ou mais. Se eu tivesse grávida, se eu engravidar, né, que não é minha vontade mais, se ela estiver viva, vai ser ela. Não vai ser outra pessoa. Não, que eu não vou fazer. É desse jeito. Vem cá que eu quero dar um abraço pra senhora, né? Agradecer a senhora por tudo, né? Que o Senhor abençoe a senhora e continua abençoando, como sempre cuidando do meu filho, né? Como cuidou de mim. Mas não vai engravidar não, porque... Olha que bom, meu namorado é novo, que é filho. Eu não tô nem aí pra ele, ele que faz, ele desmancha. Ele faz, ele desmancha. Aqui você... É muito difícil você chegar na casa de um aqui que não é primo, não é tio, não é vovó, não é titia, não é bisavó. A maioria das crianças que me chamam é bisa. É bisa, é vó, é mãe, é irmã. É muito difícil você ver uma pessoa aqui da vila e me chamar Dona Flor. Eu não aprendi a mexer com erva com ninguém, porque eu adoecia, morava nos matos. Não tinha médico, não tinha remédio. Eu ia pro mato, aquela erva que eu visse lá, que eu via que servia para alguma coisa, eu levava para casa. Aí quando eu sentia uma dor, sentia alguma coisa, eu fazia e bebia. Quem primeiro usava meus remédios, que hoje eu receito pros outros, eu bebia primeiro. Porque se fizesse mal, fazia a mim. Boa tarde. Boa tarde, Ivone. Tudo bom? Tudo. E você? Quanto tempo, dona Flor? Pois é, mulher. Saudade. Quero fazer uma também. consulta com a senhora. Mas consulta do quê? Eu posso saber? Sim, eu tenho muito para te falar. A gente então pode fala. sentar, porque a conversa é longa. Não, eu gosto de ficar em pé. Dona Flor, ultimamente eu tô com as dores no estômago. Não é sempre, não, mas de vez em quando vem uma dorzinha no estômago e eu tô começando a sentir umas dores também na coluna lombar, no joelho, nas mãos, assim, ó, na junta. Ivone, seu caso não é muito complicado, não, mas eu acho que você tem que mudar um pouco a sua alimentação. Você come muito passado da hora e essa dor que você está sofrendo aí é gases. E tá atacando gastrite já em você. E você é muito ansiosa também. É? Como é que você já tá vendo isso? Eu tô vendo na sua cara. Bom. Você é ansiosa, não é todos os dias, não, mas tem dia que você tá assim meio... Pra lá e pra cá, como diz minha avó, não sabe pra onde vai, não sabe se eu vou ali, não sabe se eu vou acolá. Isso não é bom pra saúde, não. Só tem razão, eu faço muitas coisas. Então eu acho que esse peso seu também tá meio alto. O meu nome é Florentina Pereira Santos. Mas eu dedico mais Dona Flor. Mais bonito, mais elegante, mais influente, né? A gente tem que procurar o que é melhor pra gente. Aqui é uma composição, é a pilha de babosa. A pilha de babosa, ela trabalha quase igual essa aqui. Mas ela já é mais para enxaqueca, para gastrite, para problema de vesícula. Ela é para cólica renal. Ela é para prisão de ventre e intestino preso. E a pessoa que usa isso aqui também, se estiver começando hérnia ou mioma, não segue. Ó, essa daqui é a mulher que não quer engravidar, não toma. Ou toma e previne. Porque se tomar, é pra valer isso aí.
Então é uma coisa assim que cria da natureza e a gente faz e tem certeza do que a gente está fazendo. E a pessoa que toma não precisa ter fé em Dona Flor, não. Porque eu sou um ser humano igual a você, carne e osso. Porque se eu não precisasse de usar remédio, eu até podia dizer, não, eu confio na Dona Flor, não. Confia em mim, não. Confia naquele que me manda. Que ele se chama Deus. E é ele que faz tudo, porque ele que é dono da natureza. Isso aqui é vinagreira. Ela é uma planta cultiva. Elas servem para fazer geleia, licor. E ela serve também para intestino preso. Chá, solta o intestino. E é uma planta bonita, né? Eu gosto muito dela. Quando eu fui dar o curso de agente de saúde, cheguei na maternidade, não, em São Jorge. Aí eles queriam que eu fizesse chá. Aí eu peguei uma porção dela, uma durinha do aqui, pus na panela e fiz o chá. Daí a pouco o povo saiu correndo pro banheiro. Por isso que eu falo, a gente tem que fazer as coisas que a gente sabe. Eu não sabia que ela soltava o intestino. Eu vim saber lá. É por isso que eu falo para vocês que as coisas minhas que eu faço não é uma coisa aprendida, não. É uma coisa intuído. É intuição. O nego que estava com 2, 3 dias que não fazia necessidade, disparou aí. Você só via nego indo pro banheiro. Falei, mas o que foi? O que é? Ah, mas dá que a gente tomou o chá, esse negócio agora me desandou mesmo. Eu falei, ah, bom, não desandou não, tá aí andando. Aí eu descobri que ela solta o intestino. Do jeito que ela tá aqui, ó, madurinha. É doce, é gostoso, que ela é azeda. Por isso que faz o licor e faz a geleia. A geleia dela é a coisa mais linda. E eu esse ano quero plantar para me fazer geleia. Porque eu já comia geleia, mas eu mesmo nunca fiz não. Fazer do mesmo jeito das outras. Só de falar para vocês que eu não estudei, você sabe que eu sou uma boba. Mas a natureza ensina. Depende de você respeitar a natureza e você ser uma pessoa humilde. E tem dia que você faz coisa que você nem pensa que você vai fazer e você faz. Então eu digo pra você que erva, ela tem um segredo. Esse segredo depende de você. É igual a água. Não tem uma coisa pra curar mais que água. Por que o povo tá querendo envenenar a água? Oh, aguinha gostosa. E sabe que ela é a mãe da cura, né? Parece uma bolinha de cristal. Se eles envenenar a água, eles vão ganhar muito dinheiro pra curar os coitados que vão beber ela, né? Só que eles também vão beber. Não vai ficar ruim sem nada. Porque Deus é 24 horas de olho fisgado em nós. Tudo de errado que nós fazemos, Deus está vendo. O algodão, ele é um anti-inflamatório, cicatrizante. Essa casquinha dele aqui, ó, tem um grande valor. Isso aqui é afrodisíaco, entendeu? As mulheres não param 3 de uma vez não, mas às vezes erra e faz 2. Esse aqui é para aquelas mulheres que têm problema. Como é que chama aquela doença que... Como é que é? Eu sempre esqueço o nome. Impotência. Mas só para mulher, né? Para homem, não. Esse aqui, ó, é que eu fui criada vestindo, fiando, ó. Aqui, ó, você tira essa lãzinha, ó. Vê. Aqui já vou começar a mostrar para você como é que usa o algodão, a lã.
Aqui eu tô fazendo uma linha. Ó. Tá vendo? Aqui eu tô fazendo uma linha. Essa linha que eu tô fazendo aqui era o fio dental e hoje marra o cordão umbilical dos bebês para poder cortar. Esse algodão, a lã, faz um agasalho para pôr nas touquinhas dos bebês para não pegar frio na mioleira. Essa lã aqui você faz cobertor, faz tapete, faz saco, faz guardanapo, você faz crochê. Ó, fiz essa linha. Com essa linha aqui você pode enfiar na agulha e costurar. Essa linha aqui você pode tingir da cor que você quiser. Até com a própria folha do algodão você tinge. Ali. Essa maçã aqui, ó, quando alguém tá com dor no ouvido, você põe ela no calor do fogo, seja no gás, seja na lenha, ela estoura e sai uma água. Você pega essa própria lãzinha daqui e molha na água aqui e coloca ali nos dois ouvidos. O ouvido não pode botar remédio só num. Você tem que pôr nos dois. Se você põe um remédio só em um, a dor de um passa pro outro. E você põe nos dois, a dor vai embora. O ouvido é igual o olho e o nariz. Não pode tratar de um só. É a única coisa que eu até hoje tenho, duas coisas eu tenho trauma, que eu não queria que acontecesse. Eu ficar analfabeta e meu pai ter me abandonado na época que eu podia estudar. Na época que eu mais precisei dele, ele abandonou a gente e foi embora. Eu tinha 11 anos, era hora de estar na escola, né? Ele foi embora, eu tinha 11 anos, eu entrei na escola com 13, saí com 14. Estudei 6 meses. Só. Não, a dificuldade minha foi porque o meu pai foi embora e ele não deu conforto para minha mãe. E eu não queria ver minha mãe sofrendo sozinha, eu não queria, ele não deixou nada. Deixou casa, não deixou dinheiro. Ele ficou rico, milionário no garimpo. Ele acabou com tudo na mulherzada. Meu pai não bebia, mas era mulherengo. Então, essa é a única coisa que eu fico chateada ainda. Mas quando eu lembro que ele ficou desprezado no meio do mundo, sem ninguém, e eu fui a única filha que cuidei dele, até levei ele pro cemitério, eu fico assim, leve. Eu sei que eu descarreguei minha consciência. O desprezo que ele fez comigo foi o carinho todo que eu dei pra ele, de todo o meu coração. Nem um filho quis cuidar dele. Eu tenho um irmão que falava pra mim assim, deixa ele morrer. Deixa o bicho comer, ele não vale nada. Eu digo, não. Lá atrás de mim tem 13. Se eu fazer isso com meu pai, eu tô dando aula para meus filhos. Né? Por isso que meus filhos comigo, eles viram o que eu fiz com meu pai e com minha mãe. E o que eu faço com todo mundo. Eu não cuido só do meu pai e minha mãe, eu cuido de qualquer pessoa. Eu comecei a trabalhar assim, salvar a vida das pessoas. Eu tinha 9 anos. E salvei a vida de uma senhora que deu epilepsia, que naquele tempo eles chamavam de vertigem, hoje eles chamam de desmaio, excesso de comida, né? Aí eles falavam que era congestão cerebral, que é o nome mais antigo. Ela desmaiou, ela comeu banana frita, comeu chouriço, sabe o que é chouriço? Comeu chouriço e foi socar arroz. Pôs arroz pelando, socando. Eu acho que a gordura subiu pro cérebro dela e ela caiu. Cheguei lá, peguei ela, mole. Mas estava quente, o pulso estava batendo. Eu olhei ela e pensei, oh, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não pensei 2 vezes. Peguei, acendi o fogo. Não acendi o fogo, a panela de feijão estava no fogo, eu tirei a panela, pus a outra panela, pus água para ferver. E fiquei ali pensando, será que aquele café sozinho se via? Não. Fui lá, peguei as cascas de laranja, torrei a casca de laranja e botei o café para ferver, botei a água para ferver, quebrei a casca de laranja, pus no fundo do copo
e despejou a água no café e fiz o chá. O café com a casca de laranja, torrada. E botei 3 pedrinhas de sal grosso. E dei para ela. Ela não tinha como beber. Ela era um mulherão, grandona. Mas eu, com 9 anos de idade, né? O corpo que eu tenho hoje, vocês veem que eu era pequena, né? Aí eu peguei ela assim com o braço esquerdo, entornei ela para trás e despejava o chá lá dentro da boca dela. Ela já com ela para engolir, ela não queria, eu apertava aqui, ó. Eu via a mamãe fazer com os meninos pequenos. Quando eles não queriam tomar remédio, ela apertava aqui, depois que eles engoliam. E para eles engolir, ela apertava aqui, eles abriam a boca, ela despejava lá dentro. Assim eu fiz com ela. Aí ela bebeu. Daí a pouco ela começou vomitando. Vomitou a banana, vomitou o chouriço, daí começou a vomitar a gordura. E aí ela foi melhorando. Foi melhorando, sozinha. O meu tio estava viajando, estava buscando boi. E eu pensava comigo, será que ela vai melhorar? Falei, vai. Abriu o olho, me perguntou o que eu estava fazendo com ela. Eu falei com ela que era nada, que eu não estava fazendo nada, que eu só estava de companhia com ela, o que ela tinha feito. Ela disse que não sabia. Eu pus ela lá, pus a panela no fogo de novo, morneu a água. Peguei um couro que eles tinham lá, deitei ela no couro, dei um banho nela. E depois eu pensei, agora eu tenho que dar ela mais alguma coisa. O que eu vou dar? Fiquei ali uma hora olhando nela, pensando, ela movimentando para ela jantar, sentar. Eu ia lá, sentava ela tornava a deitar. Eu fui lá, peguei uns travesseiros, pus debaixo dela. E fui conversando com ela, conversando e veio aquilo pequenininho assim, da xixi. Eu só fui lá, não pensei 2 vezes, põe os coitezinhos, que nessa época nem copo, não tinha nada, né? Peguei os coitezinhos desse bebê café, só enfiei, ó. Peguei o xixi dela. Aí foi que ela vomitou mesmo. Mas vomitou assim, vomitou pretinho. Aí depois que ela vomitou, ela pediu, me dá água. Eu fui lá, peguei a água dela. Aí salvei a vida dela. E daí pra cá, eu fiquei assim. Tudo que eu via assim que não estava bem de saúde, eu tinha que intuir alguma coisa, inventar alguma coisa. Porque onde a gente morava, não tinha como cuidar. Eu descubro assim, é no momento exato que precisa. Eu descubro assim. Eu não tenho como eu explicar para vocês. É uma coisa que vem de uma hora para outra. E essa pessoa, eu não sei essa pessoa quem. Eu só confio que é Deus e mais ninguém. Você vê que é uma coisa assim que eu não posso. Eu dou um curso para vocês, mas o meu dom eu não posso dar. Eu não posso passar, eu não sei de onde que ele vem. Eu não sei de onde que ele veio, eu não sei que hora que ele vem. É a hora que Deus manda que eu tenho que fazer. Cadê o pai? Está trabalhando, empresticar, eu nem conhecia. Isso aí foi o filho dele. Essa família aqui, ó. Essa aqui é a pessoa mais ruim que tem no mundo. E você? O que é bom só sai daqui. Não, segura minha mão. Aí é mosca no leite. Mas, gente, que absurdo. Não tem diferença nenhuma, ó. É só que aqui tem muita mochiba e aqui não tem. Gente. Ah, Leonie, você é demais. Ela, pra mim, assim, é uma pessoa que o amor que eu tenho ela é diferente das outras todas amigas que eu tenho. Todas. É porque eu conheci ela tinha 11 anos e eu tinha 12. Não, eu tinha 11 e ela tinha 10. Sim. E a gente foi a infância todinha assim. Trabalhando, Nós ia pra escola junto. O pai dela tinha uma roça longe daqui. E a escola era no Moinho. E ela morava meio longe também. E aí ele queria tirar ela da escola para ir para a roça, para ela não ir para a escola sozinha. E aí o que eu fiz? Pedi mamãe para deixar eu ir dormir lá na casa dela,
para ir mais ela para a roça, para ajudar a arrancar feijão, que a gente ia 4 horas da manhã. E de lá nós ia para o moinho, por lá. Olha o tamanho da serra que nós passávamos no meio dela, nós duas. Chegava lá, ia para a escola, já levava as coisas de escola. Nesse tempo tinha merenda na escola, não. Nós já levávamos as merendinhas, tijolo, queijo, requeijão. Ela já levava, porque eu não tinha, ela levava e já me dava lá também, né? Aí nós ficava lá até 10h30. Aí 10h30 o nosso professor soltava nós ia pro rio, tomava um banho e ó. Essa foi a resposta certa. Eu não tenho dom para ser parteira, para cuidar de criancinhas. Eu acho, e eu já assisti umas 2 mulheres da Luz Criança, eu chorei mais do que elas. É muito difícil aquilo, a gente já passou por isso, sabe o que é uma mãe, né? Então eu não dou para isso não. E ela não, ela é forte, ela faz rir. Olha, vou contar, que nós já estávamos fazendo fofoca mesmo. Ela largou o marido dela na casa com as crianças, foi numa festa, mas as amigas dela. E chegou lá, ela dançou com uns amigos também. E aí veio um lingarudo de pressinha. Ô, Donato, fulô tá lá dançando. Eu não quero. Fulô tá... A Flor tá dançando. Bom, deixa ela, tem perna pra caminhar e dançar. E aí, mas quando ela chegou no outro dia, ele tava emburrado, né? Começou a falar, não quis comer, e ela largou ele lá e veio aqui pra casa. E chegou e me contou. Olha, eu fui na festa, não era para eu ter ido, mas fui, mas as meninas chegou lá e eu dancei mais fulano, que ele chamou eu para dançar, eu dancei, pensei que não tinha nada, 2 velhos dançar, o que tem isso, contaram para Donato, e Donato tá lá é brabo. Eu falei que ela falou, não sei que desgrama que você quer em festa, mulher casada tem que ficar em casa, Donato é tão bom, e você fica que essa estão largando ele para trás, indo para um lugar, e ela, Leonia, casa com ele, casa com Donato, pra você ver quem é Donato. Eu conheci ele, foi aqui. A gente conheceu, fizemos amigos. Que dia que eu pensava, nunca na vida que eu podia, ao menos namorar com ele, imagina pra casar. Pensava nunca. Aí o cara, ele trabalhava pro filho da Dona Maria, que morava aqui, e eu trabalhava aqui. E trabalhava lá. E eu cuidava dos bebês, da patroa dele. Aí nós se conhecemos, casou. Botamos um barco para fazer filho para frente. Eu tive 18, criei 13. Adotei 27. Coloquei 315, os que eu lembro. E doei leite para 49 filhos dos outros. Achei que não ia aparecer. Achei que não era para ficar só. Saber ser mãe não era tão importante. Agora, saber ser mãe é. Porque quando você é uma boa mãe do teu filho, você sobra para ser mãe de qualquer um. De qualquer uma mãe. Acho que a dor de coração que eu tenho de ver o filho dos outros sofrer, que é a casa de eu levar esse tanto de gente lá para casa, sem poder. Mas eu já vi que não é riqueza que faz ninguém. Eu não tinha nada. Tô falando pra você que tinha dia que eu levava panela de comida cozida daqui da casa dela pra dar meus filhos, porque eu não tinha lá pra cozinhar. E eu dava comida pros filhos dos outros. Do que meus filhos comiam, eles comiam. Do que meus filhos vestiam. Do que meus filhos dormiam. Nunca deixei nenhum doente, nem com fome, botava tudo na escola. E o que mais? Todo mundo na A escola. mãe tem que dar pro filho. Em primeiro lugar, amor. Em segundo lugar, respeito. Em terceiro lugar, educação. Porque o povo tem um negócio de dizer assim, botei meu filho na escola, eu vou educar meu filho. Não. Na escola é civilização. Aprender a ler e escrever. Educação é do lar. A educação vem do lar. Porque o teu filho passa com você o tempo quase todo. E lá na escola é pouco tempo. Lá ele tem um trabalho para ele fazer, a orientação. Né? É uma burocracia que eles estão lá fazendo. Agora, a mãe do lar que é a mãe, é que é a professora mesmo. É que educa. Esse é o enxofrinho. Ele é uma planta que não é cultiva. E é uma planta rara aqui para nós. Então isso aqui, ó, quando a cobra pega a gente, arranca a raiz dele e dá um leite. Ele pinga o leite.
Aí pinga o leite num algodão e coloca em cima do lugar aonde a cobra pegou. Aí a tendência dele é chupar o veneno todinho para fora. Não tira ele antes do dia. Quando o veneno acabar de sair do sangue da pessoa, ele solta por si mesmo. Mas ali é tão forte que se você botar fogo no algodão, pega fogo. Quando o cascavel me pegou, esse foi o meu remédio. E eu não fui pro médico, não. O seu Manuel, que é o pai do Lidiomar, que era um raizeiro que tinha aqui, que Deus já levou há muito tempo, ele que correu no cerrado e arrancou para mim. O remédio é esse aqui, ó. Mas é uma coisa que a gente não pode plantar no quintal, porque ele só gosta assim, de cerradão. Ele não gosta de cultivo, lugar aqui. Parece que não gosta de barulho de gente. Eu sou mãe até de cobra. Foi ela mamando em mim. Eu tava dando mamar pra menina e ela vinha, dobrava o rabo, fazia o mamilo, enfiava na boca da menina e pegava o peito. E mamava igual uma criança. E aí eu tinha o cabelo comprido na época, eu trançava o cabelo, amarrava assim. E eu pensava que ela passava aqui, eu pensava que era a trança do cabelo. Mas um dia eu estranhei, porque eu sentia a escama dela, a crosta dela, passando aqui, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, era crau. Mordeu. Eu senti arder, eu pensei que era menina. Mas que dia que eu ia pensar que era cobra? Não. Porque eu vi a cobra mamando na minha mãe. Ela veio pra mamar na minha mãe e eu ouvi, falei pro meu pai falou que era mentira minha. Falei pro senhor, vai ver, ela vai vir de novo. Ela me viu e correu. No outro, passou um dia no meio, no outro dia ela veio. Aí eu chamei ele e mostrei. Aí ele matou. A que mamou na minha mãe era papapinto. Mas não é que ela não é só papapeito também. E a que me mordeu é coral. Eu quase morri dessa vez. Mas aí quem que me curou foi um benzedor. Fez lá as rezas dele. E fez lá uma simpatia com uns 3 punhal. Isso que eu fiquei com medo. Falei, será que vai cortar meu peito? Fez um foguinho lá e botou os punhal no fogo e esse ficou vermelhinho. E ele foi lá e pegou esses punhalzinhos e fazia um negócio com ele assim, em cima do bico do peito. Eu cheguei a sentir o calor. Eu digo, é hoje que vai cortar e assar. Porque o trem tá igual um espeto de assar carne. E aquilo chega pelado. Eu tava com febre de 40 graus, cheguei a estar com os lábios tudo estragados assim. Não podia mais nem comer. Daí a pouco, o peito abriu. Drenou com as coisas dele lá, que batia o bico lá, eu não escutava nada. Eu vi, só senti aquela dor horrorosa, puxou pra baixo assim, caiu lá. Caiu aquela coisa assim, parecia um maracujá, cheio de veneno, seco dentro do peito. Ele disse, você não morreu porque você tem leite demais. Eu lembro que tinha meu pai, tinha o seu Felipe, chamava Felipe Nery Santiago. Tinha o senhor de João, que eu não sei o nome, mas o apelido dele era João Baixinho. Tinha o senhor de Pedro, tinha o senhor de Júlio, que era Almeida Campos. Esses que fez isso aqui, ó. Os que eu conheci.
Porque tinha quem carregava pedra e tinha quem tecia cerca. É uma cerca que não acaba. É uma coisa que a pessoa faz uma vez só. Então essa cerca era para cercar roça, cercar pasto, fazer muro na beira da casa. Que eu estou até pensando em fazer um pedacinho lá em casa para deixar lembrança. E essa cerca também ela é uma segurança, porque fogo não queima, né? E a cerca do arame não queima o arame, mas as estacas queimam. E aí era assim, se eles não fizessem direito, do jeito que chamava antigamente, que hoje tem o nome de patrão, era senhor. Vocês sabem disso? Aí o senhor vinha corrigir, se não tivesse bem feito, fazia desmanchar todinho e batia. Que alegria, Meu Deus, eu queria te dar um abraço, assim. Entrei na sua terra sem pedir, porque confiei em você, mulher. Ai, Jesus, que bom. Nossa, que coisa boa. Esse abraço aqui agora, ó, é aquele abraço do dia da reunião. Nossa, mas tô feliz demais. Oh, Que dê tudo bom. certo, né, Ah, filha? vai dar certo. Mas vai mesmo. Isso agora eu vou te precisa. convidar para você ir almoçar com a gente lá na casa da Zita. Hoje. Muito obrigada. Você vai? Eu vou. As meninas que sabem o horário, é às 3 horas. 3h30, por aí. A Sampato não tá aí. É. Eu acho que a Sanvara também. Não, ela tá viajando. Ô, pena, né? Queria tanto que elas vissem. É. A Jurema não sai, tá tossindo muito. É. E aquele cigarro dela, ela não... 3 maços não dá, né, dona Fulana? É 5. Ah, pelo amor de Deus. É, Alegria Dívia. de ter a senhora aqui, alegria. Bom dia, meninas. Bom dia. Tô aqui contando pra eles as histórias da cerca. Que cerca, né? É, você foi a melhor herdeira aqui. É, eu tento, agora caiu esse pedaço. Pois é. Aí, eu Comprou, tento você manter. comprou uma coisa que ninguém vai tomar de você nunca na vida, né? Olha aqui, ó. Não tem um pano nem nada. Eles pegavam uma pedra. As mulheres também carregavam pedra. Deixa eu ver se eu acho uma pequeninha, uma média que dá. Não, mas eu quero uma que apoia aqui na minha cabeça. Aqui. Isso aqui é a jornada das mulheres. Elas iam levar comida para eles, não comiam em casa, era boia fria. Elas iam levar comida para eles, enquanto eles estavam comendo, ó, era solto na cabeça assim, ó, ó. As que podia mais levavam um assim. E a outra aqui, ó. Ó. Quando chegava no lugar, não podia jogar a pedra lá no chão. Ela tinha que abaixar aqui, pôr essa, para depois tirar essa da cabeça. E os homens eram com as duas. Aqueles que tinham muita força, era 4. Eles botavam média, 2 de cá e 2 de cá. Foi a vida do começo. Eu me considero assim um pouco de escrava, mas eu sou uma escrava forjada. Ninguém manda em mim não, só manda em mim Deus. Esse é o chapéu de couro do cerrado. Isso aqui é para infecção de urina, pressão alta, bom para os rins também. É diurético, é uma maravilha para essas histórias de rins, de bexiga. Quando está usando ele, quando a pessoa tem problema que está usando ele, é bom prestar atenção à cor do xixi. Se xixi sai branco, se sai amarelo, se sai meio esverdeado. Porque quando
ele sai branco, tá normal. Quando ele sai amarelo, o problema tá nos rins. Quando ele sai meio marrom, meio verde, o problema tá na bexiga. Tem cálculo na bexiga. E ele tira cálculo dos rins. Mas quando estiver tomando o chá dele, tem que ser acompanhado com muita água. E o chá dele não pode fazer dele verde assim, ó. Tem que colher, secar e usar. Língua de tucano isso aqui, ó. Minha avó colhia, já tava para secar. Quando nós estávamos tossindo, tava com garganta inflamada, ela fervia e dava a nós para gagarejar. E quando tava com dor de dente, ela dava para bochechar, para drenar aquele caroço que cria no pé do dente. Tá precisando de pessoas que defendem a floresta, que defendem contra o fogo, né? Que aproveita o que está plantado, que saiba trabalhar com as ervas, saiba aproveitar a força que as ervas têm para curar. Mas aqui tem erva que dá para curar muitas doenças, dependendo de usar. Mas tem que usar com amor, com respeito, né? União. Você está defendendo a natureza e está defendendo a doença também. Só assim, gente, o Brasil pode crescer, o Brasil está caindo, o Brasil está acabando por falta de união. Por falta do povo entender que a união faz a força. Aí não pode discriminar ninguém. Tem que amar o próximo. A gente tem coração é para amar. A gente não pode discriminar, a gente não pode ter racismo com ninguém, olhar o tipo da pessoa, olhar a religião de ninguém, não. A gente tem que viver unido. A união faz a força. Nós viver separados não faz nada. Você pode ser rica, milionária. Se você for uma pessoa que você não tem amizade, só o dinheiro é seu amigo, o dinheiro é o maior inimigo que nós temos. Por que os ricos andam com mais de 1000 guardas? Ainda tem um pitbull na porta. Eu sou tranquila, porque eu não tenho nada. O que eu tenho, ninguém toma. E quando eu morrer, não quero choro. Eu quero todo mundo alegre, sabe para onde eu vou, já vivi o tempo que eu tinha de viver, já fiz o que eu tinha de fazer, cumpri a minha missão aqui na Terra. Na minha morte, a única coisa que eu quero é perdão e água. Porque eu gerei dentro da água, vivi minha vida toda com água, e na hora de eu morrer, eu não quero morrer com sede.